8 moçambicanos exerceram o cargo em diferentes momentos políticos e institucionais do país. Para assinalar a data, decorreu em Maputo um simpósio que reuniu atuais e antigos governantes, académicos e outras personalidades com o objetivo de revisitar a história da instituição, avaliar o seu contributo para a governação e discutir o seu futuro. O debate ganha particular relevância sobre o porquê o papel, dizia, e espaço de intervenção do Primeiro-Ministro tem variado de acordo com o contexto político e com a relação estabelecida com cada Presidente da República. Para fazer balanço e importância desta figura, vamos conversar agora com o Dr. Wilker Dias, diretor executivo da plataforma de CID. Boa noite, Dr. Dias, bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, muitíssimo obrigado pelo convite. Sim, doutor Dias. Que balanço podemos fazer dos 40 anos da instituição do cargo de Primeiro-Ministro em Moçambique? Bom, a instituição desse cargo automaticamente acaba revelando um pouco aquilo que nós poderemos de considerar de um cargo que é mais para poder, é mais simbólico do que propriamente um cargo operacional para aquilo que é a expectativa para esse tipo de posições. Esperávamos que a figura do primeiro-ministro fosse uma figura que pudesse apoiar naquela que é a fiscalização existencial a nível governamental, aquelas são as ações do governo, mas infelizmente não é isso que é verificado a nível nacional. Se formos a fazer uma análise, vamos acabar percebendo que a figura de primeiro-ministro muitas vezes acaba sendo uma figura apagada, mesmo para questões, por exemplo, ligadas a aquilo que é representatividade em nome do Estado, em alguns eventos mesmo diplomáticos, nós não verificamos essa figura. É capaz de termos até mais figuras ligadas aos outros aspectos ministeriais do que propriamente a figura da primeira-ministra, que poderia até fazer este trabalho, o primeiro-ministro poderia fazer esse trabalho. A questão da fiscalização das atividades ministeriais também acaba não sendo levado em conta, o que torna esta figura mais simbólica do que propriamente uma figura que vai trazer alguma vantagem para aquilo que é o desenvolvimento do país. Pelo que, segundo o que acontece ou ocorre pelos corredores, muita gente preferia que essa figura até fosse eliminada, acaba aos olhos do povo, subtraindo mais os recursos do que propriamente trazendo alguma vantagem significativa. Sim. E por que é que os poderes e o espaço de intervenção do Primeiro-Ministro têm variado de um presidente para outro? Eu acredito porque por falta de definição de uma política clara. Quando não há uma política clara que norteia, por exemplo, a nomeação de cargos, isto faz com que nós não tenhamos efetivamente aquilo que é, são os resultados desejados. Se formos a ver, nós poderemos ter em alguns governos figuras do primeiro-ministro que são mais atuantes. Tu vais, por exemplo, a governação do presidente Armando Emílio Guebuza, verificarás que a figura do primeiro-ministro era uma figura mais atuante, tinha mais pujança, mas depois da figura do presidente Armando Emílio Guebuza, da governação de Armando Emílio Guebuza, não verificamos nenhuma outra figura ministerial que ocupou essa pasta que pudesse ter uma determinada pujança. Então, a falta de definição clara da figura de primeiro-ministro acaba fazendo com que nós não tenhamos efetivamente ministros que possam trazer benefícios ao nosso país. E agora fala-se do debate da possibilidade de reforçar os poderes do primeiro-ministro. O que é que poderia justificar essa mudança? Bom, o que iria justificar essa mudança automaticamente está relacionado com o fato de nós não termos primeiros ministros atuantes. Então, se nós não temos primeiros ministros atuantes, o reforço do poder pode também, de uma certa forma, ser por escrito, neste caso, através de uma determinada legislação que pode fazer com que seja norteada essa questão. Então, esse é um ponto fulcral que nós precisamos perceber e analisar antes de mais, que para esta figura ser efetiva ou trazer algum benefício, é extremamente importantíssimo que se tenha em mente uma questão legislativa para regular aquela que é a figura do primeiro-ministro. Então, se nós não temos uma
uma legislação que vai nortear esta figura, por mais que nós tenhamos, o presidente atribua alguns poderes a esta mesma, mas se não tiver nada escrito, automaticamente poderíamos não ter uma figura atuante. Não só a questão de reforçar os poderes, porque há primeiros-ministros que tiveram poderes, é mesmo a questão da percepção também de qual é a sua missão como primeiro-ministro. Porque nós temos, por exemplo, ministérios em que há pessoas que têm poderes prefeitos para trabalhar em um e outro quesito, mas não fazem. Mesmo a figura do presidente da República tem alguns pressupostos que poderia exercer em questão de poder, mas não faz, por questões opcionais. Então, se nós não basta apenas termos uma legislação forte, é importante também que nós tenhamos mecanismos de ação em que vão fazer ou medir o nível de intervenção de cada líder. Sim, sim. E um reforço dos poderes do primeiro-ministro poderia melhorar a coordenação do governo ou criar uma maior sobreposição de competências com o presidente? Não, eu acho que esta questão se nós tivermos efetivamente a questão do reforço dos poderes, vai de certo reduzir aquela que é a carga profissional ou laboral ao próprio presidente da República e questões operacionais que são mais importantes neste caso concreto, a figura do primeiro-ministro pode estar ali vincada. Então, por isso é que é importante que se tenha esta diminuição ou melhor, este aumento de poder à figura do primeiro-ministro para que seja mais atuante. Tu vais a um contexto, por exemplo, norte-americano, embora de forma simbólica, tu vês uma intervenção também forte a nível daquela que é a figura do vice-presidente, porque parece que não, mas as pessoas em Moçambique olham para a figura do vice-ministro como se fosse um vice-presidente. Então, quando não se tem uma figura destas a atuar como deve ser, automaticamente deixa muito a desejar. E eu acho que a figura da atual primeira-ministra, a Benvinda Levi, está mesmo muito a desejar, porque está apagada a nível dos holofotes. Por mais que se diga que esteja a trabalhar nos bastidores, mas a gente não vê esse trabalho, porque o governo trabalha para o povo. E se o governo trabalha para o povo, nós precisamos saber quem são as pessoas que estão a trabalhar e de que forma as pessoas estão a trabalhar. Porque se o povo não vê um governo atuante, automaticamente começa a levantar diversos questionamentos. E este é um deles, é através do conhecimento de quem é a nossa primeira-ministra atuante. Sim, por último, que modelo seria mais adequado para Moçambique nos próximos anos e que papel deverá desempenhar o primeiro-ministro na governação do país? Bom, eu acredito que nós deveríamos pensar em rever esta figura de primeiro-ministro. Eu acho que numa altura destas, uma das coisas importantíssimas será pensar se de fato nós precisamos de uma figura de primeiro-ministro ou de vice-presidente, das duas uma. Porque eu acho que se formos a figura de vice-presidente, faria mais sentido para aquela que é a realidade do país, pelos desafios que Moçambique enfrenta neste preciso momento. A figura de vice-presidente seria a mais efetiva, a mais eficaz para aquela que é a nossa realidade do que definitivamente ou precisamente a figura de primeiro-ministro. Então, se nós conseguirmos trabalhar em questões de alocação de uma figura de vice-presidente, aí nós teríamos como também fazer cobranças, teríamos como ter alguns pressupostos e uma outra determinada resposta. O que é que isso vai emanar, aquilo que é reformas constitucionais e etc. Mas estamos no âmbito do diálogo nacional. Que tal começarmos também no âmbito desses 40 anos refletirmos nisto, a figura de um vice-presidente para a realidade moçambicana. Eu acho que isto também faria todo sentido, em vez de instituirmos a figura do vice-ministro e essa figura, a figura da primeira-ministra e a figura do vice-ministro poderia também, à semelhança do presidente da República, ser eleita e alcançar aqueles são os resultados desejados. Muito obrigada, doutora Wilker, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado. Estas foram as palavras do Dr. Wilker Dias, diretor executivo da plataforma da CID, falando aqui ao Canal África.